Que o ônibus escolar americano e o brasileiro são diferentes, você já sabe. Mas sabia que as diferenças não são só estética? Essas máquinas são completamente diferentes por baixo da carroceria, desde a motorização, suspensão, chassi e artigos de segurança. Se acha que o escolar americano é melhor que a versão nacional, saiba que nem cinto de segurança eles têm. Loucura, não? Transportam dezenas de crianças soltas todos os dias. Por isso, hoje, nós vamos desvendar toda a engenharia por trás dessas máquinas. Vou te mostrar as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada uma. E no fim, vou falar qual é a melhor. Tenho certeza que irá se surpreender com a minha escolha. Adianto que nosso país está muito bem representado. Tudo começa no papel para que cada um foi projetado. Nos Estados Unidos, o foco é paradas frequentes, asfalto liso e o máximo de visibilidade para o motorista. O ônibus escolar americano é um transporte de massa urbano. Ele é desenhado para ser rígido, estável e previsível. Já no Brasil, a conversa muda completamente. Aqui, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação criou as especificações do ônibus rural escolar. Eles não projetaram um simples ônibus, projetaram uma máquina capaz de enfrentar qualquer terreno em segurança. Por isso, o foco do ônibus escolar brasileiro não é o conforto, é a resistência. A engenharia entende que no Brasil não vai existir asfaltos lisos como nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Assim, enquanto o caminhão americano é projetado apenas para proteger as crianças e desfilar por asfaltos perfeitos, o caminhão escolar brasileiro foi projetado para enfrentar os piores cenários possíveis, desde estradas esburacadas, barro molhado e subidas íngremes. Vamos começar pelo esqueleto dessas máquinas. O chassi. É aqui que a mágica acontece. O ônibus americano usa um chassi dedicado, geralmente de longarinas rígidas, e a carroceria é montada em cima como uma gaiola única e rebitada. O objetivo aqui é rigidez. Se você passar em valeta com um desses, ele levanta a roda do chão, mas não torce um único centímetro. Já o ônibus escolar brasileiro, seja num chassi Volkswagen ou num Mercedes, usa o conceito de escada flexível. As longarinas em U, feitas de um aço específico, são projetadas para torcer com o solo. Quando a roda dianteira esquerda cai num buraco, enquanto a roda traseira direita continua no chão, o chassi flexiona longitudinalmente para manter os pneus em contato com o solo. Se fosse rígido como o americano, trincaria ou tombaria. Já a carroceria brasileira, seja ela Marco Polo, Caio ou Mascarello, é montada com coxins de absorção que permitem que o ônibus balance menos que o chassi. É feio de ver, parece que vai desmontar, mas é o que garante o mínimo de conforto. Abrindo o cofre do ônibus americano, encontramos um lendário Cummins 6.7. Estamos falando de um motor 6 cilindros em linha capaz de gerar mais de 400 cavalos. E aqui vem o segredo que poucas pessoas sabem. Apesar do tamanho, esses motores saem de fábrica capados para gerar apenas 250 cavalos. Pois o foco nessas máquinas não é potência de pico, mas sim durabilidade e torque em baixa rotações. Assim, esse motor entrega 90 kg de torque logo a 1.600 rotações por minuto. É uma curva de torque plana. A ideia da engenharia americana é o motor trabalhar folgado, sobrando e raramente passando de 2.200 rotações por minuto. Isso, combinado com uma transmissão automática, cria um trem de força que dura mais de 500 mil quilômetros sem abrir o cabeçote. É quase que uma locomotiva, constante, linear e feita para o asfalto plano. Agora, esqueça a suavidade. Vamos para a realidade brasileira. Aqui, a engenharia teve que lidar com um problema: peso versus tração. A gente usa motores menores de apenas 4 cilindros, geralmente Mercedes. Por isso, é na relação de diferencial que a mágica da engenharia mecânica acontece. Apesar do motor brasileiro entregar menos torque bruto no virabrequim, a multiplicação de torque na roda é brutal, pois para compensar a potência reduzida, nós usamos diferenciais curtos. Isso significa que o motor precisa girar muito mais para a roda dar uma volta completa. O resultado? Na saída de um atoleiro, por exemplo, o motorista brasileiro joga uma primeira marcha, o motor sobe para a faixa vermelha de rotação, o turbo enche com a pressão máxima e a força que chega no pneu é multiplicada violentamente. Enquanto o motorzão americano de 6 cilindros morreria ou patinaria tentando ser suave, o 4 cilindros brasileiro, com o diferencial curto, entrega uma potência explosiva. É um motor que, diferente do americano que trabalha com sobra, trabalha sempre no limite, trocando durabilidade a longo prazo por capacidade imediata.
E as diferenças não param só na motorização, quase toda a frota escolar americana usa transmissão automática, por 2 motivos. Primeiro, nos Estados Unidos, muitos motoristas são aposentados ou estudantes. A transmissão automática elimina a necessidade de perícia na embreagem, reduz as distrações, permitindo que o motorista foque no volante. E segundo, o conversor de torque. Ele multiplica o torque na saída, garantindo arrancada suave sem trancos, protegendo o cardan e o diferencial. É um sistema feito para durar desde que você troque o fluido e não abuse. Agora vamos para a frota escolar brasileira. Esqueça o conforto. Aqui quem reina é o câmbio manual de 6 marchas. Mas por que câmbio manual? Pelo controle. No barro pesado, o computador da caixa automática pode se confundir e trocar de marcha na hora errada, cortando a potência quando você mais precisa. Mas o verdadeiro pulo do gato não é o câmbio, é o eixo traseiro. O ônibus escolar brasileiro vem equipado obrigatoriamente com bloqueio de diferencial. Nos modelos menores, temos tração 4x4 integral com caixa de transferência e reduzida. Assim, quando uma roda patina na lama, o americano gira em falso e atola. Já o brasileiro aciona o bloqueio, trava o eixo por completo e as 2 rodas giram juntas, empurrando o ônibus para fora como se fosse um trator de esteira. Isso é tecnologia de máquinas off-road aplicada ao transporte escolar. Olhe de lado para os 2 ônibus. O ônibus americano tem um entre-eixos longo e pior, um balanço traseiro gigantesco. Aquela traseira longa serve para acomodar mais bancos, mas em qualquer valeta mais pronunciada, ela se arrasta no chão. É o chamado efeito gangorra. Já o brasileiro tem uma especificação técnica curiosa: o balanço traseiro reduzido e o ângulo de saída agressivo. A traseira é cortada para enfrentar qualquer terreno. E a suspensão? O americano usa feixes de molas longos na frente ou até bolsas de ar na traseira. Conforto puro. Já o brasileiro usa feixes de molas reforçados, com uma altura do solo elevada. Ele é alto, duro e oscila muito. Zero conforto, mas compensação permite enfrentar obstáculos que o escolar americano nem sonharia. Segurança. Aqui temos um choque cultural de engenharia. Você sabia que os ônibus escolares americanos raramente têm cintos de segurança? Sim, isso mesmo, não tem cinto. Mas existe uma razão técnica para isso: a compartimentalização. Os bancos americanos são projetados com barras horizontais, estrutura deformável e espuma de alta densidade na frente e atrás. Em um impacto frontal, a criança é jogada contra o banco da frente, que absorve a energia como um airbag gigante. O sistema funciona perfeitamente desde que o ônibus não capote. E é aí que entra o Brasil. Como nossos ônibus andam em pirambeiras, o risco principal não é a colisão frontal, mas o capotamento. A compartimentalização não funciona se o ônibus rolar barranco abaixo. Por isso, a norma brasileira exige cintos de segurança em todas as poltronas e reforços estruturais no teto para evitar o esmagamento da cabine. A engenharia de segurança segue o cenário de risco mais provável do terreno. Existe um componente no ônibus americano que vale mais que qualquer coisa: o braço de pare. Tecnicamente, é só um sinal octogonal retrátil na lateral esquerda, mas na prática, ele é uma parede invisível. Nos Estados Unidos, quando as luzes vermelhas piscam e esse braço abre, o trânsito nos 2 sentidos congela. É lei federal com aplicação estadual rigorosa. Se ultrapassar, tomará uma multa de até $2.000, levará pontos na carteira e, em alguns estados, até prisão. O ônibus tem prioridade absoluta. Ele controla o fluxo da via. E além do braço de pare, eles têm aquela haste amarela que abre no para-choque dianteiro. Ela obriga a criança a andar a pelo menos 3 metros à frente do ônibus antes de cruzar a rua, colocando-a exatamente no campo de visão do motorista, assim eliminando o ponto cego frontal. Agora, traga isso para o Brasil. O Código de Trânsito brasileiro considera infração gravíssima ultrapassar veículo escolar parado embarcando crianças. Mas sejamos honestos, quem respeita? Aqui, a faixa amarela escolar na lateral é vista quase como um enfeite. A realidade operacional do motorista brasileiro é defensiva. Ele não para o trânsito, ele foge do trânsito para conseguir desembarcar o aluno em segurança. Não existe o braço de pare mecânico na maioria da frota, e muito menos o respeito cultural que existe nos Estados Unidos. Lá, o ônibus é uma autoridade. Aqui, é um obstáculo que os apressadinhos tentam ultrapassar a qualquer custo.
Bata com a mão na lateral de um ônibus escolar americano e escutará um som metálico. Eles são construídos com painéis laterais de aço galvanizado rebitados. Se um carro bater na lateral, você vai lá, estoura os rebites, tira a placa amassada, rebita uma nova e pinta de amarelo. Já no Brasil, a indústria usa uma estrutura tubular de aço galvanizado revestida muitas vezes com saias de fibra ou alumínio e janelas coladas. É mais leve, permite designs mais modernos e aerodinâmicos, mas na manutenção de campo, a fibra quebra e racha com a vibração intensa da estrada de terra. O aço americano aguenta a porrada e a fibra brasileira aguenta a corrosão, mas sofre com a torção mecânica. Vamos para o custo operacional. O ônibus americano é cheio de peças proprietárias. Se quebrar no interior do Brasil, você vai ter que esperar por meses a peça nova chegar. Enquanto isso, o ônibus escolar brasileiro, por aproveitar partes de outros caminhões já usados no Brasil, você consegue encontrar peças à pronta entrega em qualquer estado do país. A engenharia teve que pensar na logística brasileira. Um ônibus parado esperando uma peça são centenas de crianças sem escola. A robustez americana é baseada na qualidade do material. A robustez brasileira é baseada na facilidade de conserto. No final das contas, qual é o melhor? A resposta é: depende. Se o critério for segurança e longevidade em ambiente controlado, o americano ganha de lavada. Ele é um tanque de guerra civilizado. É uma obra-prima de padronização, conforto e proteção à vida humana. Dura mais de 20 anos rodando e protegendo a carga mais preciosa de uma nação. Mas se o critério for enfrentar terrenos hostis, o brasileiro humilha. O nosso não é bonito. Não é silencioso, mas é um milagre da engenharia de adaptação. Pegamos um caminhão de carga, encurtamos o chassi, levantamos a suspensão, colocamos tração de trator e dissemos: vai buscar as crianças onde o asfalto termina. O ônibus americano é o melhor veículo de passageiros do mundo, para o mundo que eles vivem, enquanto o ônibus brasileiro é a melhor opção para a realidade que nós enfrentamos. E no mundo da mecânica pesada, a ferramenta certa é aquela que te leva e, principalmente, te traz de volta em segurança. Se você curtiu mergulhar na engenharia dessa máquina, deixa o like e me diz nos comentários qual outra máquina pesada ou peça mecânica você quer ver desmontada aqui no canal. Manda aí que a gente vai atrás. Forte abraço e até a próxima!